Olá, meus alunos da disciplina de Engenharia de Software. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Depois de uma semana aí para que alguns pudessem atualizar os seus trabalhos, né? Vamos retomar aí os conteúdos que nós temos programado. Bom, para essa semana nós vamos tratar de um assunto bem interessante na área de Engenharia de Software, que é uma outra engenharia. A gente chama de engenharia de requisito, né? Engenharia permite a gente criar várias formas, né, de resolver um problema, né? Então, levantamento de requisito é um dos maiores desafios na qualidade de um software. Então, nós vamos aí começar a falar essa semana. Provavelmente nós vamos ficar 2 semanas com engenharia de requisitos, tá? A gente vai aprender alguns conceitos iniciais e depois nós vamos aplicar a prática em relação a essa matéria. Ok? Então vamos lá, mãos à obra. Eu vou fazer a apresentação aqui dessa aula. Deixa eu inverter aqui. Ok. Bom, antes de iniciar propriamente na aula, eu queria mostrar para vocês que todo esse conteúdo está partindo desses livros, tá? O livro, os livros referência que estão na nossa ementa, que é o do Roger Pressman, né? Eu acho que todos vocês devem conhecer. Vou mostrar a capa dele, né? Eu tinha mostrado para vocês no início da disciplina, ok? Estou utilizando também o Somervar, só que esse aqui é a versão mais nova, tá? Então, o que está na ementa é a 9ª edição do Somervar, tá? E esse aqui, esse livro eu comprei ele, né? Para ajudar o meu companheiro de trabalho, Marco Túlio Valente, que ele é um professor da área de engenharia de software da UFMG, tá? E eu disponibilizei esse livro gratuitamente para vocês acessarem o site do professor e ter todo o conteúdo, né? Então aqui nós temos a parte de requisitos também, que nós vamos estar trabalhando, e algumas coisas eu tirei desse livro, muito bom, tá? Ele encara... Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque o Marco Túlio, ele encarou uma mudança de paradigma em relação à engenharia de software, né? Então, a gente vem com esses dois clássicos de Roger Pressman e Ian Somervar durante muitos anos, né? Então, tem muito conceitos baseados em gestão tradicional de software, né? Então, com essas mudanças que de um tempo para cá começou a ter mais, né? Mais visibilidade, a questão do uso de gestão de projetos ágeis, né? Desculpa. Fez com que a gente pudesse mudar a maneira de visualizar a questão dos projetos de software. Inclusive, na segunda-feira, 8 horas da noite, vai ter um webinar que é um esquenta do Congresso Nacional de Gerenciamento de Projeto. Depois eu vou colocar lá no grupo para vocês. Esse webinar trata do assunto chamado PMBOK. O PMBOK vai lançar a 7ª edição, e a 7ª edição ela já vai ser baseada em métodos ágeis, né? Então, até o PMBOK está verificando que é necessário mudar a forma de pensar em relação ao gerenciamento de projetos, né? E desgarrar um pouquinho a questão do tradicional e abrir a mente para esses métodos ágeis que têm sido aí bastante eficientes, né, na entrega de projetos, né? Bom, chega de falar sobre esses livros, né? Mas é só para que vocês possam entender de onde está sendo tirado todo o material. E esse livro eu comprei, mas ele é uma abordagem desses dois, então provavelmente eu vou usar os três aqui, tá? A Biblioteca Kindle traz aí bastante oportunidades, né? Eu tenho bastante livros aqui, que tem alguns que eu ainda não terminei de ler ainda, mas permite a gente ficar sempre atualizado aí para assuntos de ponta, né?
Bom, pessoal, então vamos lá. Então vamos falar então de engenharia de requisitos, né? É uma área da engenharia de software. Então nós vamos falar alguns conceitos iniciais e nós vamos ter classificações, tá? Então os requisitos eles são classificados em funcionais e não funcionais e eles são do tipo de usuário e de sistema, tá? Então a gente vai aprender como que a gente faz essas distinções aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês um processo, né? Quer dizer, um início, um desenho de um processo para que você possa trabalhar com seus requisitos do seu projeto de software. Nós vamos apenas fazer uma parte introdutória, porque essa parte de levantamento de requisito por meio de entrevista, por meio de formulário, ou seja, todos esses mecanismos para que a gente utiliza para levantar requisito, nós vamos estar utilizando isso na aula que vem, tá bom? Essa aula ele tem um foco de vocês conhecerem esses dois conceitos aqui, o requisito de usuário e sistema, requisitos funcionais e não funcionais. Vamos lá. O slide ele tem alguns textos, né? Vou tentar fazer com que não fique cansativo, tá bom? Vou ser bem breve nas abordagens. E eu vou dividir o vídeo em duas partes, até onde que fala sobre os requisitos de usuário e sistema, e depois nós vamos falar de funcionais e não funcionais. Show? Então vamos lá. Então esse texto eu tirei do Roger Pressman, que eu achei bem interessante, por quê? Porque isso eu verifico o que acontece na maioria dos projetos de software que eu participo, onde que tem desenvolvedores com conhecimento muito técnico, tá? Ao longo dos anos, a gente vem acumulando algumas experiências, e eu te falo porque eu também fui um técnico no início da minha carreira, e eu queria resolver tudo de imediato. A gente tem essa mania de querer resolver tudo da noite para o dia, né? Então, como o Roger Pressman coloca que projetar software é um desafio muito grande, né? Mas ele tem que ser criativo e tem que se transformar divertido para nós. Tem que ser uma coisa divertida que nos atrai, né? Então, mas olha só o que ele coloca, ó. Construir software é tão envolvente que muitos desenvolvedores querem começar imediatamente. E às vezes, esse começar imediatamente se transforma num problema muito grave. Porque a maioria dos problemas relacionados à eficiência do software ou à qualidade do software é problema de requisitos, tá? Então é necessário que nós entendamos isso, essa situação de que é muito importante você conceber o software primeiro, ou seja, entender o que o software terá que ser construído, né? O que ele terá que conter, né? Nas aulas anteriores que nós tratamos de metodologia ágil, a gente fez uma série de exercícios que permitiu a gente traçar primeiro um plano, né? Então eu gosto muito da abordagem ágil, porque ela tem essa situação de você ir por etapas. E isso faz com que facilite bastante o entendimento dos requisitos, principalmente. Mas vamos lá. Então essa temática engenharia de requisito é uma engenharia que que faz parte da engenharia de software, né? E ela é responsável por coletar dados, com certeza, levantamento de requisitos, né? Histórias de usuários necessários e exigências que o usuário necessite para solucionar um problema e alcançar seus objetivos. Ou seja, engenhar uma forma de coletar dados para que a gente atinja o objetivo, ok? Então é tratado como engenharia de requisito. É uma temática muito estudada, tá? Para vocês terem uma ideia, eu vou abrir aqui um documento e eu estou orientando um TCC. Isso é uma curiosidade, tá? Estou orientando um TCC de um aluno, onde que nós estamos estudando técnicas de licitação, quer dizer, de levantamento de requisito, visando aprimorar as experiências de usuários em aplicativos móveis de acordo com a faixa etária. Então,
Engenharia de requisito é uma temática muito ampla, tá? Que vou tentar passar em 2 semanas para vocês aí uma visão completa de como que se é trabalhado. Embora vocês tenham visto já de forma indireta na metodologia ágil, toda aquela parte de história de usuário que nós vimos e que nós trabalhamos. Vocês estão lembrados disso? Ó, do Product Backlog, a gente foi construindo aos poucos, né? A partir do mini cenário, a gente dividiu em histórias de usuário, classificamos as histórias do usuário, criamos o backlog inicial, criamos o backlog dos épicos, que é aquelas divisões, e depois fizemos a questão do backlog da sprint, né? Para que a gente pudesse tratar de forma individual. Então nós vamos agora ver um outro detalhamento em relação a isso daqui, tá? Beleza? Bom, então o que é um requisito? Requisito, ó, a literatura traz que é uma variação entre uma declaração abstrata de alto nível, claro que o requisito ele parte da equipe de negócio, do usuário, do cliente, né? De um serviço, para fazer um serviço, para fazer uma restrição de um sistema, até uma especificação matemática funcional, tá? Então tá lá, é um objetivo. Qual que é o objetivo e a função do requisito? Descrever o que se requer do sistema. Se a base para uma proposta de um contrato, pode ser também, ó, ser a base de uma proposta de um contrato. Lembram que nós tratamos do TAP e o TAP tinha os requisitos do sistema? E é muito importante, né? Na metodologia tradicional, os contratos não eram uma documentação mais vasta e que tinha um detalhamento dos requisitos por conta até da questão da precificação, tá? Ser a base para o contrato em si, portanto, deve ser definida em detalhes. Então, há empresas que tratam requisitos no início do projeto de uma maneira mais detalhada, diferente que prega os métodos ágeis, tá? Ok? Então vamos lá. Uma pergunta que sempre o pessoal faz, né? Ou melhor, a gente, enquanto profissionais da área de TI, a gente fala: por que o usuário nunca sabe o que quer, né? E essa frase, o usuário nunca sabe o que quer, na maioria das vezes, não vamos também generalizar, né? Mas muitas das vezes o usuário realmente não tem os requisitos, né, prontos, não tem aí uma ideia totalmente formada, né, a não ser quando é para cumprir uma questão de legislação, uma questão de procedimento já formalizado dentro da empresa. Mas existem, na maioria das situações, o usuário vem com uma ideia, e aí ele quer transformar essa ideia num projeto de software. E ele não tem os requisitos, né, definidos claramente. E aí entra nós, enquanto engenheiros de requisitos, né, para que a gente possa traçar isso para eles. E aí a gente vai ver como é que faz. Bom, se nós temos esse problema que o usuário não sabe o que quer, né, aqui eu trato alguns dos principais problemas de requisitos mesmo, né. Ó, se os requisitos não refletirem as reais necessidades dos clientes do sistema, é um problema. Se os requisitos serem inconsistentes ou incompletos, é um problema para o software. Se o custo for alto para fazer mudanças de requisitos depois de terem sido concordados, é um problema para o software. Se existirem mal entendidos entre clientes e aqueles que desenvolvem os sistemas, é um problema. Então, eu tracei alguns problemas, né? Se isso aqui ocorre, é problema para o software, tá, pessoal? Então, isso que são afirmações que acontecem na maioria dos projetos, tá? Eu vou mostrar para vocês uma imagem que eu acho que eu não mostrei até hoje, minto. Eu acho que é o terceiro slide que eu trago essa imagem para vocês, mas é justamente para fixar na cabeça de vocês, tá? Fixar na cabeça de vocês que
o cliente tem que estar próximo do projeto. Equipe de técnica, equipe de negócio, objetivo comum. Eu venho falando isso desde as primeiras aulas junto com vocês. Então, essa imagem que nós já trabalhamos, ela entra principalmente nessa questão do requisito, porque se o cliente conseguiu explicar corretamente, se o analista conseguiu interpretar claramente os requisitos, isso aqui não aconteceria. Se a gente usasse técnicas, né, e métodos corretos de engenharia de software, isso daqui não ocorreria. Tá? Então, é uma motivação, sim, olhar para essa imagem e entender que nós somos engenheiros de software e temos que fazer a coisa correta. Principalmente motivar o nosso cliente que ele estando perto do desenvolvimento, ele estando no dia a dia do desenvolvimento do projeto dele, o sucesso vai ser realmente o que ele queria no final. Beleza? Apenas para reforçar aí sempre essa motivação, né? Eu julgo isso aqui como uma motivação, uma oportunidade da gente olhar para essa figura e falar assim, eu vou fazer diferente disso. Eu trouxe também algumas imagens bem bizarras aqui, só para que representa aí, né, até fazendo uma analogia da engenharia civil, projetos, né, que foram desenhados, né, e que foram executados. E olha só as questões de requisito, né? Isso é problema de requisito, né? O usuário falou que queria uma escada que descesse de um andar para o outro e desse acesso ao hall de entrada, ou sei lá. Olha só, não é possível que esse engenheiro não viu que não tinha. A não ser que vai abrir uma porta aqui, mas, pô, já tá com acabamento, né? Era para ter virado para cá, virou para lá. Muita falta de sensibilização, né? Esse daqui também, olha só. Como é que pode? A pessoa vai ter que passar de carro, vai cair. Bom, olha só isso. Um banheiro onde que os 2 mictórios aqui não tem nem como. Pegar uma pessoa igual eu, que sou mais gordinho, não consegue nem... Isso são problemas que surgem quando os requisitos são precisamente definidos, né? Não são precisamente definidos, ok? São apenas, eu acho que assim vai ficar legal. Ok? Então, para fixar. Duas pesquisas que eu trago, pessoal, essa aqui é um pouco mais antiga, salvo engano é 2015, que ele traz no topo da lista que realmente os fatores que mais impactam o comprometimento de projetos é os requisitos incompletos, tá vendo? Eu até coloquei essas duas setinhas aqui, porque se você observar, ó, somando falta de envolvimento do usuário, falta de apoio da alta gestão, mudanças constantes em requisitos e especificações. São os problemas mais graves que tem dentro de projetos de software, tá? Essa aqui é uma empresa que faz pesquisas, né, em fábricas de software no mundo inteiro, tá? E eles levantam esses dados aqui estatísticos para demonstrar aí onde que nós precisamos melhorar, tá? Bom, esse aqui é um outro dado que ele é de novembro de 2016, um pouco mais recente, e também traz no topo da sua lista requisitos incompletos. Então, se você observar de uma empresa de pesquisa para outra, isso aqui foi um grupo de pesquisadores, né? Esse link aqui dá para o artigo que foi desenvolvido em função dessa pesquisa que fizeram com 228 empresas em 16 países, tá vendo? No topo da lista, requisitos incompletos. Então, esses estudos, pessoal, apontam para que a gente tem que ter cuidado com a questão dos requisitos, tá? Softwares são entregues aí todos os dias e muitos dos problemas que poderiam ser minimizados se tivesse levado a sério, se tivesse tido um comprometimento, né? Antes de tentar resolver o problema sentando e fazendo, entender os requisitos de uma maneira mais rígida, mais intensa, tá? Então, olha só, requisitos incompletos, falhas de comunicação, requisitos constante mudança, requisitos especificados de forma abstrata, tá vendo? Então,
os elementos sempre trazem problemas com requisitos. Tá? O stakeholder com dificuldade de separar requisitos e soluções, problema de comunicação, falta de apoio dos clientes. É isso que eu sempre falo. O cliente estando perto do projeto e se sentindo parte do projeto, se sentindo como ator, né, importante, que na resolução do problema, na especificação, na validação, ele vai falar que está certo em função... a equipe técnica sempre proativo, né? Tem que ter esse entusiasmo. Eles têm que estar alinhados, antenados, tá? Ok? Beleza, então, vamos lá. Algumas características importantes, tá? Estabelecer uma base de concordância sempre, ó, mais uma vez, entre cliente e equipe de negócio e equipe técnica, né? Sobre o que o software fará. Isso aqui é transparência completa, né? Fornecer uma referência para a validação do produto final. Reduzir o custo de desenvolvimento, como vimos anteriormente. Requisitos mal definidos causam retrabalho. Retrabalho causa custo, porque é homem-hora. Essas são algumas características, né? E agora nós vamos falar sobre requisitos completos e consistentes. Os requisitos têm que ser completos e consistentes, tá? Isso aqui tem que ser acordado com o time, né? Porque se você tem um time que faz uma abordagem de levantamento de requisitos com o cliente e esse time passa para outro time desenvolver, precisa de ter um acordo, precisa de ter um entendimento, tá? Da forma com que vai ser construído um artefato que permita ter esse entendimento, tá? Então vamos lá. Os requisitos completos e consistentes. Em princípio, devem ser ambos completos e consistentes. Então o que é completude? Ó? Eles devem incluir descrições de todos os recursos requeridos. Ok? Nós vamos falar daqui a pouco da classificação deles. Vocês vão entender um pouco melhor sobre essa questão. Tem que ser consistente. Não deve haver conflitos, contradições, tal, não pode ser ambíguo. Beleza? É possível produzir um documento de requisito completo e resistente na prática. Existem modelos para isso, tá? Inclusive, vocês já fizeram. Um Product Backlog é um documento de requisito, tá? Com as histórias de usuário. Embora falte apenas uma questão lá no Product Backlog, no Backlog da Sprint, algumas definições que nós vamos tratar aqui, como que a gente faria isso, tá? Níveis de requisito. Existem os requisitos que a gente chama de requisitos de usuário e requisitos de sistema. Qual que é a diferença disso, tá? Os níveis de usuário são normalmente expressados pelo usuário, de um alto nível, num linguajar do próprio usuário. Eu quero que faça um cadastro de funcionários. Eu quero que tenha um cadastro de pesquisador. A fala do usuário é aquilo que demonstra o requisito. Então a gente chama isso de requisito de usuário. E o requisito de sistema é uma descrição mais detalhada. Então, por exemplo, quando eu falo que eu gostaria de ter um cadastro de funcionário, aí entra o analista e fala, não, beleza, ele quer ter um cadastro de usuário. Mas os campos que vão ter, vamos fazer aqui uma lista de campos que normalmente o usuário tem. Aí eu falo assim, ó, mas eu precisava ter o currículo Lattes como um campo. Então nós vamos colocar esse campo como obrigatório, então requisito de sistema. Um cadastro de usuário. O campo currículo Lattes será textual e obrigatório. É um requisito de sistema. E o requisito de usuário? O requisito de usuário é um cadastro de usuário. E você pode até falar que tem alguns campos lá, mas você não precisa expressar esses itens que parte do analista e que ele entende que é um requisito do sistema, tá? Beleza? Então, normalmente, o nível de entendimento aí das especificações, o requisito de usuário parte, né, dos gerentes, dos usuários finais, dos engenheiros, e o requisito de sistema parte da equipe técnica, da equipe que está arquitetando o sistema e projetando ele, ok? Então vamos lá. Então tá aí ó, os requisitos de usuário, são declarações em uma linguagem natural com diagramas, né? Você pode criar diagramas para facilitar o entendimento, que até porque a imagem sempre representa de uma maneira mais clara, contendo as funcionalidades e as restrições, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, com as quais eles devem operar.
Documento para entender as expectativas do cliente em linhas gerais. Escrito para os clientes, não é para escrever requisitos de usuário para os desenvolvedores. Os usuários não vão conseguir entender algumas coisas que vão ser abordadas nesses documentos, ok? E o de sistema, como eu disse, é o de usuário alto nível, o de sistema em baixo nível já em relação às restrições técnicas operacionais, as funções que vão ter com mais detalhe. Então, existe um documento também que pode criar, tá? Pode ser criado, para definir como que vai ser implementado uma determinada tela, uma determinada transação, um determinado algoritmo, ok? Então tá, aqui tem alguns exemplos, tá? Que eu tirei esses exemplos daqueles livros que eu mostrei para vocês, tá? Então aqui definição de requisitos de usuário, ó. O MHCPMS deve ser o software, deve gerar relatórios gerenciais mensais que mostrem os custos dos medicamentos prescritos por cada clínica durante aquele mês. Então tá, eu quero isso aí. Aí olha só, a especificação para que o analista possa entender. No último dia de cada mês, deve ser gerado um resumo dos medicamentos prescritos, seus custos e prescrições de cada clínica. Então, eu lendo esse item aqui dos requisitos de sistema, eu já entendo que existe aqui um cadastro de clínicas, né, um registro, né, dos custos de medicamentos, né, das vendas de medicamentos, enfim. Então, os requisitos de sistema é um detalhamento do requisito de usuário, mas com uma linguajar mais técnico, para que o analista possa entender e possa arquitetar o software baseado nesses requisitos, ok? Aqui tem mais um exemplo, não vou ler. E aqui é um exercício para vocês, para que vocês possam fazer aqui os requisitos de sistema baseado no cadastro de usuário, tá? Então, assim, provavelmente o salão de beleza lá, que é aquele mini cenário que nós apresentamos, vocês têm um usuário, queria saber o que vocês colocariam como requisitos de sistemas daquele mini cenário apresentado. Nós vamos parar aqui, esse vídeo para aqui, e eu vou fazer um outro agora para a gente falar sobre requisitos funcionais e requisitos não funcionais.